certo? Com esse tempo de verão, a gente acha que está cedo e está tarde, né? Tem isso aí. Vocês trouxeram a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos estudar a Palavra de Deus agora. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas. E nós vamos ler, irmãos, um texto maravilhoso, poderoso da Palavra do Senhor. Por favor, você vai abrir comigo a Bíblia em Lucas, no capítulo 22, de 39 a 44. Amém. Lucas, capítulo 22, de 39 a 44. O tema de hoje, não sei quantos viram nas redes sociais da igreja e também nas minhas redes, mas o tema de hoje é: não desista nunca. Amém. Esse é o tema. Você vai gostar muito desse estudo bíblico, tá? Lucas, capítulo 22, de 39 a 44. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás, tudo certinho? Ok. Vamos orar de novo para ler a Bíblia, tá? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos pela vida, pela saúde, por estarmos aqui em tão boas circunstâncias, louvando o teu nome e também nos preparando para ouvir a tua palavra. Amém. Fala conosco nessa noite. Que o Espírito Santo se movimente aqui dentro. Que o Espírito Santo toque o nosso coração. E que essa noite haja libertação e haja salvação nesta casa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lucas 22, 39 a 44 diz: E saindo foi, como de costume, para um lugar chamado Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Esse é um tema que é extremamente profundo e extremamente importante. André, você lembra que no estudo bíblico lá, nós conversávamos um pouco sobre esse assunto? Sim. Naquele dia com a irmã Suelen. Exatamente. Eu queria que nós agora nos concentrássemos nessa reflexão, gente. Esse texto fala que Jesus foi ao Monte das Oliveiras e ao Getsemane. São dois lugares. Monte das Oliveiras é um lugar e o Getsemane é outro lugar. Só que tem um detalhe, Odilson. Esses dois lugares estão muito próximos. É como se fosse estar aqui e estar ali. Ou seja, o Monte das Oliveiras e o Jardim de Getsemane são praticamente grudados. Entenderam ou não? Então, você pode subir o Monte das Oliveiras e quando você desce, já está no Getsemane. São dois lugares, mas juntos. Ok? Então, Jesus foi para lá e ali acontece tudo que a gente acabou de ler. Mas para entender isso aqui, nós temos que voltar um pouco no tempo e entender o que levou Jesus a chegar a este lugar. Bom, vocês sabem que o pecado surgiu no coração de um anjo que era um anjo de luz. Um anjo de luz chamado, ou não chamado, mas conhecido como Lúcifer, né? Conhecido como Lúcifer. Esse anjo de luz era um anjo perfeito e acontece que ele se rebelou contra Deus e criou um problemão no céu. E ele contaminou 1/3 dos anjos. Aliás, contaminou mais do que isso. Só que os demais se arrependeram e 1/3 dos anjos não se arrependeram. Então Deus tinha duas possibilidades. Uma seria matar esse anjo mau e acabar logo com isso. A outra possibilidade seria expulsá-lo do céu. E Deus resolveu expulsá-lo do céu. E por quê? Porque ele acusava Deus, dizendo que Deus era mau, que Deus era assassino, que Deus era ditador, que Deus não era tudo aquilo que parecia ser. E ele falava mal de Deus, muito mal de Deus. Até hoje as pessoas falam mal de Deus de uma maneira até um pouco mais, vamos colocar entre aspas, mais polida. Por exemplo, alguém fala assim: se Deus é amor,
por que tem criança que passa fome? Está falando mal de Deus. Não está? Outro fala assim, mas se Deus existe, por que ele não responde a minha oração? Está falando mal de Deus. Se Deus é bom, por que eu tive um problema com o meu filho? Ou com a minha esposa? Ou com o meu marido? Então a gente sempre acha que, se Deus é bom, não pode acontecer nada de ruim na vida da gente. O anjo mau, ele falava que Deus não era tudo aquilo que parecia. E ele criou um problemão no céu. Se Deus matasse esse anjo, confirmava as acusações dele. Entende o que eu estou dizendo? Se Deus matasse esse anjo, os demais anjos diriam assim, ele estava certo. Lembra que ele falou que Deus mata mesmo? Aí matou. Que Deus é mau? Aí é mau mesmo. Que Deus é assassino? Aí é assassino mesmo. Então Deus é muito sábio. E Deus não erra. Deus sabe o que faz. Amém. Sabe como faz. Amém. Quando faz e por que faz. Amém. Então Deus o expulsou do céu. E com ele, o anjo mau, também 1/3 dos anjos foram expulsos. E o inimigo veio aqui para a terra. Quando ele veio para a terra, Deus criou Adão e Eva. Deus não ia deixar de criar Adão e Eva porque um anjo se rebelou. Ou seja, a rebelião dele não poderia impedir os planos de Deus. Não poderia impedir os projetos de Deus. E Deus continuou os seus planos, claro. É igual a nós aqui, né? Todos nós sabemos que ter um filho hoje é arriscadíssimo. Ter um filho é um perigo. Você pode ter um filho e pode ser muito feliz com ele, e pode ter um filho e esse filho pode ser um problema.